Fala rapaziada, tudo tranquilo? Leandro Nogueira do canal Publicidade Fácil e hoje a gente vai tentar explicar aqui para vocês uma coisa simples. Muita gente tem dificuldade, isso vai variar muito de acordo com a empresa que você trabalha, mas eu vou tentar ajudar um pouquinho vocês em relação a fechamento de imagem para envio para gráfica, beleza? Vamos tentar, eu separei alguns itens para vocês. Se vocês gostarem aí, se inscrevam no canal porque é bacana, isso chega a mais pessoas, né? E quem sabe a gente pode ajudar outras pessoas. Tranquilo? Então vamos começar. Primeiramente, a gente tem que entender que a gráfica precisa de um arquivo pronto para impressão. Algumas gráficas, elas fazem esse trabalho, cobram por isso, mas elas fazem esse trabalho separado. Mas muitas gráficas não. Então você precisa tomar alguns cuidados na hora de fechar esse arquivo. Então eu separei 3 itens que é importante a gente entender, que um é a questão do tamanho, né? Porque aí você avalia o corte, onde vai ser cortado, enfim. A outra questão são as cores e a outra questão é o fechamento em si, é a parte onde você vai enviar para a gráfica, beleza? Então eu deixei separado aqui, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar do tamanho da arte. A arte, ela tem que ser feita de acordo com o seu tamanho específico daquilo que você quer. Em casos de gráficas, elas já possuem um tamanho específico, então vocês têm que preparar a sua área de trabalho em cima do tamanho que elas querem. Então, para esse arquivo ser enviado para elas, tem que ter o tamanho, exatamente o tamanho especificado. Por exemplo, em relação a um 10 por 15, tem gráficas que avaliam 10 por 14, tem gráfica que avalia 10,5 por 15. Então é bom vocês terem direitinho a noção do tamanho do fechamento, e isso é o contato com a gráfica de vocês que vai ser fundamental. Então é bacana vocês terem esse contato com a gráfica de vocês, mas é preciso avaliar esse tamanho. Porém, dentro desse tamanho avaliado, vocês precisam colocar a área de corte e a área de respiro. São 2 áreas que vocês precisam ter noção para separar. A primeira é a área de corte, que é aonde vai passar a faca, o recorte do seu arquivo na hora que ele tiver impresso. Então vai passar aquela faca, vai recortar a borda do seu arquivo. Se você tiver alguma informação importante escrita ali, vai recortar. Então é bom você entender essa área de recorte. E ainda tem a área de respiro, a área de proteção da sua imagem, que é a área indicada para você trabalhar ali dentro. Essa é a área onde você vai colocar todas as suas informações importantes. Então, esses 2 pontos é interessante vocês saberem: o tamanho em si específico e as áreas de recorte e respiro do seu arquivo. Beleza? E a partir daí a gente vai para o segundo ponto, que talvez seja o ponto onde todo mundo tenha mais problemas. Primeiramente é a diferenciação entre CMYK, que é um tipo de fechamento de cores para produtos impressos, e RGB, que é um fechamento de cor para questões virtuais. Aqui, como a gente está mandando para a gráfica, a gente vai trabalhar em CMYK, fechamento em CMYK. E aí, para a gente salvar esse arquivo, a gente precisa transformar essa arte em CMYK e salvar em RGB, caso você opte por esse salvamento. Então, você precisa salvar em RGB, em JPG. Você precisa salvar em JPG, se você optar por esse salvamento. Então, CMYK, JPG. Mas aí pode vir a seguinte pergunta: eu consigo salvar em JPG e com o arquivo de cor RGB? Consegue, mas você tem que tomar cuidado com isso. Então, geralmente já vem configurada JPG, você salvou em JPG, extensão JPG, ela vem indicando já o CMYK. Então, lembrando, todos os produtos que estão dentro da sua arte, todos os elementos que estão dentro da sua arte precisam estar salvos em CMYK. Exemplo: se você buscou uma arte na internet, uma figura na internet, ela vai estar em RGB.
Em sua maioria, essa imagem já é tratada, se for imagem de site sério e tal, ela já é tratada para quando for trocar para CMYK, ela trocar as cores juntas. Já existe tratamento para isso. Caso não exista, você pode fazer essa modificação ou no seu CorelDRAW, no Photoshop, é onde você trabalhar, dá para fazer essa modificação, mas aí seria uma outra aula. Mas é legal você entender que essa imagem ela precisa ser trocada para CMYK. É fácil, você vai lá em Bitmap, no CorelDRAW e transforma. Tem como você transformar também lá na caixinha do Photoshop. Então é tranquilo transformar todos os arquivos que estão internos para CMYK. Isso evita parte do problema. O que evita outra parte do problema é você trabalhar com as paletas de cores em CMYK. Tem muita gente que já deixa a paleta de cor RGB e trabalha com ela. Isso vai te trazer um problema, principalmente quando é azul. O azul você tem muito problema de cor, muita intensidade de cor que fica diferente. Então é legal você dar uma olhada nisso, beleza? CMYK padrão de cor, arquivo JPG, tranquilo? Então isso já está estabelecido, a gente pode dar um passo à frente e é um passo mais complexo que é a escolha do nosso monitor. É uma área que eu não conheço tanto, então eu já pedi opinião para algumas pessoas, e como eu tinha uma televisão parada em casa e eu configurei essa televisão, ela ficou no melhor padrão para eu trabalhar. É o ideal? Não é o ideal, mas eu preferi não gastar dinheiro com monitor, sendo que eu tinha uma televisão que se adaptava ao padrão que eu precisava. Porém, se você tem dúvida, tem vários tutoriais aí no YouTube para ensinar a cuidar do seu monitor. Isso é bem legal. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, eu vou deixar aqui um parêntese para vocês perceberem. Quando vocês mandam essa arte salva em CMYK pelo WhatsApp, ele troca, o WhatsApp em si transforma as cores para RGB. Então, de repente, o que você está enviando para o cliente é diferente do que o cliente está vendo lá, tá? Então toma cuidado nisso aí, que é muito interessante, porque isso dá muito problema, beleza? Então, em relação à cor, a gente já fecha, a gente vai para o passo a seguir, que é a qualidade da sua arte. Primeiro, é legal você fechar em 300 dpi a sua arte. Gráfica trabalha com 300 dpi, quando você salvar, você vai salvar em 300 dpi. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas as artes que eu tenho na internet muitas vezes não estão em 300 dpi, as imagens. Por isso que é bom vocês conhecerem sites específicos com imagens de qualidade 300 dpi. Isso muda muito. Agora, se você for pegar alguma foto na internet aleatória, vai um pouco pelo tamanho. Eu às vezes, quando preciso fazer isso, eu pego foto de acima de 1500 pixels. Dependendo para o que for trabalhar, ela funciona. De uma maneira geral, não é indicada. Procure em relação a DPI. Imagens com 300 dpi. Isso é importante. É só vocês entrarem lá na configuração da imagem que aparece a configuração dela, dá para vocês verem. Se vocês entrarem em sites de imagens mesmo, né, que são específicos para isso, todas já vão estar dentro desse formato. Tranquilo? E aí a gente vai para o próximo ponto, que é a questão de salvar. Caso você não queira salvar em JPG para enviar para a minha empresa não aceita em JPG, salve em PDF, que todas elas aceitam, e salva em PDF aquele XA1. Aquele é bacana, é X1A na verdade, né? X-1A. Essa extensão de PDF é a que todo mundo abre lá na empresa que elas trabalham, então é bacana você já deixar salvo. Também o que ajuda bastante, vocês podem ir em configuração, e lá em configuração dá também para vocês configurarem a sangria da arte, dá para configurar o espaçamento, então tudo isso é configurável lá na configuração desse arquivo em PDF. Então eu acho que vale a pena vocês conferirem isso. Salvar em PDF é bacana, mas tem uma questão quando se salva em PDF que é fundamental. Efeitos geralmente dão problema na hora da impressão. O PDF faz uma leitura diferente, então dá problema.
Então o ideal é quando vocês salvarem em PDF, esses efeitos, seja um degradê ou geralmente sombra dá muito problema, transforme essa sombra também em imagem. Transforme em bitmap CMYK, que aí já fica pronta para impressão. Isso é uma dica fundamental que muita gente esquece. Colocado isso em questão, você já tem todo o arquivo prontinho para enviar para a gráfica. Conseguindo chegar nesse padrão, aí o problema já não é mais de vocês. Aí a gráfica já deve estar um pouco, desculpe o termo, mas está de brincadeira com a cara de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, eu expliquei rápido. Eu não tenho tempo para ficar editando tudo isso que eu estou falando, então eu já gravei, já enviei, tá? Espero que vocês entendam isso. Se tiver algum erro, deixa aí embaixo. Eu peço desculpa, corrijo e vamos que vamos. Tranquilo, gente? Grande abraço, boa sorte a todos, bons estudos e vamos que vamos. Abraço.